Paz e luz para você que me acompanha nesse momento, em várias partes do Brasil ou do mundo. Eu sei que essa mensagem que eu vou trazer aqui vai alcançar milhares de pessoas. Pessoas que precisam da revelação do que o Espírito de Deus irá trazer aqui nessa mensagem. Pessoas que precisam, que necessitam. Então pode ter certeza, se você está me assistindo agora, se você está me acompanhando agora, é porque Deus viu a sua necessidade de ouvir esta mensagem que será trazida. Como nada acontece por acaso, um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. Como as coisas de Deus só acontecem da forma que Ele quer, da maneira em que Ele quer, então você está comigo agora pela vontade de Deus. Então receba essa vontade de Deus, receba a revelação desta mensagem que eu estarei trazendo aqui para você. Mas antes de entrar na mensagem, quero fazer a você um pedido. Compartilhe essa mensagem. Compartilhe, inscreva-se nesse canal, inscreva-se no canal, compartilhe, ative o sininho para você receber as notificações das próximas mensagens que eu estarei trazendo aqui. Toda semana vai ter uma mensagem nova e eu tenho certeza que a cada mensagem Deus vai falar com você de uma forma especial e de uma maneira diferente. Mensagens estas que você nunca ouviu antes. Sabe por quê? Porque é uma revelação de Deus para o seu coração. Então pode ter certeza que as mensagens que você vai ouvir aqui, você nunca ouviu antes. O Espírito de Deus preparou especialmente para você. Então, ative aqui o sininho, inscreva-se no meu canal, compartilhe para que nós possamos chegar mais longe àqueles que estão precisando também, assim como você. Vamos para a mensagem? Eu quero então fazer uma leitura da palavra de Deus que está registrado no livro de Juízes, capítulo 6. Eu vou ler a partir do versículo 1 para você entender o que vai ser falado com você aqui. Eu quero trazer uma mensagem de Deus aqui mostrando que você necessita de uma força que não é sua. Você necessita, eu necessito de um poder que não é meu e que não é seu. E vamos falar sobre isso dentro do texto de Juízes 6, a partir do versículo 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas e também os povos do Oriente contra ele subiam e punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Eu li
o texto de Juízes 6, de 1 ao 6. Senhor, em nome de Jesus, o nome que está sobre todos os nomes, eu te peço agora que o teu Espírito, que marcou esse encontro entre eu e esta pessoa que me assiste, entre eu e esta pessoa que me acompanha, que o teu Espírito revele como quer, da maneira que quer, para esta pessoa entender o porquê de tantas percas na vida dela, o porquê de tantas coisas que vêm acontecendo no caminho desta pessoa. Pai, eu te peço, no nome de Jesus, amém. A Bíblia Sagrada nos mostra aqui nesse texto que o povo de Israel era povo de Deus. Israel, na verdade, era Jacó, que se tornou príncipe, se tornou Israel, e o povo que andava com Jacó, que caminhava com Jacó, se tornou o povo de Israel. Jacó passa a se tornar Israel e o povo, um povo de Israel, agora caminhava com Deus. Caminhava com Deus. Era a tribo de Israel, que ia crescendo dia após dia, que ia aumentando dia após dia. E esse povo servia a Deus, obedecia a Deus e era abençoado por Deus. Mas em um determinado momento da história, esse povo de Israel resolveu se apartar de Deus, resolveu fazer aquilo que não era da vontade de Deus, resolveu desobedecer a Deus e pararam de servir a Deus para servir a outros deuses. Deus, então, que antes os protegia, que antes não permitia que mal algum lhes acontecesse, agora deixa aquele povo de lado. Deixa aquele povo de lado. E aquele povo então passa agora a sofrer consequências da desobediência, consequências por terem abandonado a Deus, consequências por terem saído dos caminhos de Deus para seguir os seus próprios desígnios, suas próprias vontades ou a vontade de outros deuses. Deus então permitiu que os midianitas, que eram inimigos do povo de Deus, que eram inimigos de Israel, viesse agir na vida deles. Agora, o povo de Israel já não tinha mais a proteção de Deus. Nesse exato momento da história da Bíblia, o povo de Israel já não tinha mais proteção de Deus. Uma pessoa, quando perde o compromisso com Deus, uma pessoa, quando perde a fidelidade dela com Deus, uma pessoa, quando sai dos caminhos de Deus, ela fica à mercê dos seus inimigos. Ela fica à mercê dos seus inimigos. Os inimigos agora passam a ter poder sobre esta pessoa, porque a luta dela sozinha, a força que ela tem, não é o bastante para vencer os seus inimigos. Nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne, nossa luta não é contra o sangue, nossa luta, ela é espiritual. Nossa batalha, ela é espiritual. A sua luta é contra a inveja, é contra o feitiço, é contra a macumba, é contra os espíritos
dominadores deste mundo, espíritos de esquerda, espíritos das trevas. Nossa batalha é contra estes tipos de inimigos. Os midianitas aqui na Bíblia representavam estes inimigos. Os midianitas representavam esses inimigos e então o povo de Israel, que agora já não tinha mais a proteção de Deus, eram atacados. Sem a proteção de Deus, sem o seu compromisso com Deus, você é atacado, é atacada, é atingido. E uma pessoa atingida pelos seus inimigos, com toda certeza, esses inimigos, por não terem dó, vão roubando de você, vão tirando de você o que você tem. E olha o que acontecia então com o povo de Israel. Capítulo 6 de Juízes, versículo 2. Prevalecendo a mão dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas, os amalequitas, também os povos do Oriente, contra eles e subiam, e punham-se contra eles, eu estou no versículo 4, em campo, e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Vou parar aqui. Tudo que eles tinham estava sendo levado. É aquela pessoa que o casamento dela está sendo levado pelo inimigo. É aquela pessoa que perdeu o casamento, é aquela pessoa que já não vive mais em paz no seu casamento, já não sonha mais, já não projeta mais com a pessoa que ela escolheu para viver com ela, porque o inimigo veio e roubou o casamento dela, roubou os projetos tão sonhados para aquele casamento. E aí a pessoa perde o casamento, perde a pessoa que ama. É aquela pessoa que perde a saúde para a doença e passa a viver à base de remédios. Então a pessoa vai no médico, o médico diz: olha, você vai ter que viver assim o resto da vida. E ela passa a se tornar escrava dos remédios porque roubaram da pessoa a saúde. É aquela pessoa que não tem paz dentro de casa, não vive em paz no seu próprio lar, porque roubaram a paz daquela casa, daquele lar, daquela família que vive em brigas. Quantas famílias vivem em pé de guerra? Pai brigando com filho, filho brigando com o pai, esposo brigando com a esposa, esposa brigando com o esposo, e ali não tem mais paz naquele lugar. Quantas pessoas estão vivendo assim porque roubaram a paz daquele lar e fez do lar apenas uma casa, um lugar fechado por paredes e telhado, mas que não tem mais alegria de viverem ali juntos. Quando uma pessoa perde o compromisso com Deus e perde a proteção de Deus, o inimigo tem agora total domínio das situações da vida da pessoa e rouba. Em João 10:10, a Bíblia claramente diz que ele veio para isso: roubar, matar e destruir. Você está entendendo que a sua força não é o bastante, sua força sozinha não é o bastante para vencer os seus inimigos? Sua capacidade humana não é o bastante para vencer os seus inimigos, porque eles não são carnais, eles são espirituais. Não é inteligente continuar lutando contra esse mal sem uma força maior do que a dele. Não é inteligente. Não é justo que você lute a vida inteira para que os seus inimigos venham te roubar. Não é justo.
Quantas pessoas que estão vivendo anos e anos da vida dela, anos e anos da vida dela, sem saber o que fazer para mudar a situação que está vivendo? Quantas pessoas que você conhece, ou até mesmo você, está vivendo assim? Há anos vem lutando, mas não tem tido êxito na sua luta, e quem luta, luta porque quer vencer. Você precisa de uma direção para a sua vida. Você precisa de uma força maior do que esse inimigo. E talvez você está agora me acompanhando e diga: ô bispo, eu já faço parte de uma congregação, eu já faço parte de uma igreja. Não importa qual seja a sua denominação ou sua igreja, o que importa é que Deus não me deixou encontrar barreiras para chegar até você. O que importa é que Deus me colocou aqui para falar com você, independentemente de qual seja a sua religião, dogma ou denominação. Não importa. O que importa é que Deus está vendo você agora e Ele me colocou aqui para te ajudar através desta mensagem que eu estou te entregando. O povo de Israel estava sofrendo. E eles não sabiam o porquê daquele sofrimento, mas quando a Bíblia então nos relata que Deus permitiu que eles ficassem 7 anos escravizados pelos inimigos, pelos midianitas, então eles com certeza começaram a recobrar a consciência de que eles haviam errado no passado. Erraram contra Deus e não se arrependeram. Erraram contra Deus e não se consertaram. Erraram contra Deus e não retomaram a caminhada de vida que eles tinham com Deus. Haviam se perdido. Agora, por causa do que eles fizeram, Gideão também começa a sofrer. Gideão começa a sofrer. Eu quero que você acompanhe comigo nessa mensagem, porque o que você fizer pela sua vida hoje pode vir a destruir a vida daqueles que vão vir depois de você. A família de Gideão fez o que era mal, só que recaiu sobre a vida de Gideão. Então aquilo que você faz ou deixa de fazer hoje pode recair sobre a vida do seu filho, sua filha, sua família que virá depois de você. Acredito eu que naquela época o povo de Israel talvez não pensasse nas consequências do que viria depois. Gideão agora nasce numa família onde eles estão sofrendo 7 anos. 7 anos por causa do que fizeram de errado. Versículo 7 do capítulo 6 de Juízes. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Não destes ouvidos. O povo não tinha dado ouvido a Deus, e Deus os alertava o tempo todo. Agora, por causa disso, Gideão começa a sofrer. Versículo 11: então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, Gideão era filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Ele estava ali trabalhando duro, dia a dia, sol a sol, e tinha que esconder tudo que eles plantavam depois da colheita. Tinha que esconder tudo que plantava para que os midianitas não os roubassem mais. E Gideão começou a pensar: poxa vida, meus pais falavam tanto de Deus,
Os meus pais falavam tanto de Deus, mas cadê o Deus que meus pais falavam? Sabe o que eu vejo aqui? Quantas pessoas deixaram de servir a Deus, não por causa de Deus, porque Deus continua sendo o mesmo, mas que deixaram de servir a Deus por causa de pais, avós, que nunca serviram a Deus de verdade, que uma hora estava com Deus, outra hora estava no mundo, uma hora servia a Deus, outra hora servia a deuses de Baal. Quantos filhos deixaram de servir a Deus por causa dos seus antepassados, que sempre trouxeram para eles más influências? Não do que Deus é, mas do que eles eram diante de Deus, porque eles não eram espelhos para os filhos. E os filhos pararam de servir a Deus porque viu a derrota dos pais, a derrota dos avós diante dos inimigos. Mas não contaram para os filhos que foram eles que fizeram o que era errado. Gideão agora passa a sofrer. E Gideão passa a ser uma pessoa desacreditada. Será que é assim que você quer que seus filhos vivam? Seus netos vivam? Nós temos um projeto dentro da Igreja Reino dos Céus, dentro desse ministério, que é para as crianças. Ensinamos às crianças o caminho que elas devem andar. Mostramos às crianças o caminho que elas devem seguir para quando crescer, o que está em Provérbios, ela não venha se desviar do caminho de Deus. Mas temos que ser exemplos para estas crianças. Temos que ser espelhos para estas crianças e que não seja um espelho quebrado. Gideão então passa a sofrer. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofrá, ou Ofra, que pertencia a Joás, a Biezita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso está acontecendo? Por que tudo isso nos sobreveio? Por que esses inimigos estão roubando e Deus está permitindo? Não era Deus permitindo. Era o povo de Israel que havia desobedecido a Deus que estava permitindo que aquilo acontecesse. Mas Gideão agora passa a ter raiva de Deus. Deus não era culpado por causa da família dele. Ele começa a questionar: que Deus é esse? Vou continuar. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Vou parar aqui. Isso me faz mostrar para você que tudo na vida tem uma consequência. Tudo. Suas ações, suas atitudes trazem para você consequências. Essas consequências podem ser boas, como também podem ser ruins. Toda ação tem uma reação. Tudo que plantamos, nós colhemos. Sabendo da nossa necessidade de Deus, sabendo da necessidade que temos de Deus na nossa vida, e que a nossa força sozinha não nos faz vencer, e que precisamos da força e o poder dele. Então pense muito naquilo que você está plantando hoje. Pense muito. Porque você não é obrigado a colher. Mas se plantou, você colhe. Então plante de acordo com o que você quer para a sua vida. Plante de acordo com o que você quer de Deus para a sua vida. Que esta mensagem venha falar profundamente no seu coração e na sua alma. Deus te abençoe. Paz
e luz para você.